Mas com todos esses benefícios descobertos, vieram também algumas dificuldades. Notava-se que quando se colocava duas rodas encostadas, com o tempo o atrito entre elas causava um desgaste muito grande e eventualmente uma delas parava de girar. Então, como fazer para aumentar essa força de atrito? E é aí que criamos as engrenagens. Percebeu-se que se criarmos um design formado por aberturas e dentes nas rodas e ligássemos os vãos de uma roda com os dentes da outra, nós conseguiríamos aumentar muito o atrito entre as rodas. E mesmo com o desgaste, você continuaria tendo atrito enquanto tivesse esses dentes. As engrenagens basicamente são peças mecânicas compostas por rodas dentadas. E nós usamos elas para transmitir rotação e torque. Um exemplo foi na utilização de rodas d'água, onde as pessoas podiam aproveitar o eixo de giro delas para acoplar engrenagens e utilizar em outros trabalhos, e até mudar a direção em relação a este eixo principal. Mas como assim as engrenagens transmitem rotação e torque? Quando falamos de engrenagens, nós temos que entender três fatores básicos, que são as rotações, a relação entre as engrenagens e o torque. Digamos que em uma engrenagem principal temos 8 dentes. E vamos ligar uma segunda engrenagem que possui 24 dentes. Para calcularmos a relação, nós dividimos a quantidade de dentes da segunda engrenagem pela quantidade da primeira. E com isso temos a relação de 3. Com essa relação, estamos dizendo que a cada vez que a primeira engrenagem gira 3 vezes, a segunda gira apenas uma. E essa conta funciona se alterarmos essa configuração e inverter as engrenagens. Dessa forma, vamos dividir a quantidade de dentes da segunda engrenagem pela quantidade da primeira. E com isso, vamos ter o valor de 0,33. Dessa forma, entendemos que se o valor da relação entre as engrenagens for maior que 1, a segunda engrenagem irá diminuir suas rotações. E se o valor dessa relação for menor que 1, a segunda engrenagem irá aumentar suas rotações. E por último, temos o famoso torque. O torque basicamente é o quanto de força se aplica em um ponto distante de um eixo de giro. Por exemplo, se aplicarmos uma força em um ponto desse disco com uma distância em relação ao eixo, estaremos criando torque. Digamos que você aplique 4 newtons de força a uma distância de 2 centímetros. Multiplicando os 4 newtons por 2 centímetros, estaremos aplicando 8 newtons centímetro neste eixo, ou 0,08 newtons metro. E para calcular a diferença de torque entre as engrenagens, nós basicamente multiplicamos o torque da primeira engrenagem vezes a relação que já calculamos. Agora que entendemos todo esse passo a passo de engrenagens, que tal se a gente mostrar na prática como tudo isso funciona? Aqui temos o nosso modelo para nos ajudar a calcular engrenagens. Antes de começar, para esse exemplo eu vou desconsiderar a perda de eficiência por atrito no sistema. Nesse modelo, eu estou utilizando um motor que produz 6 Nm/cm de torque e possui uma rotação máxima de 360 RPM. Então, bora montar nosso modelo. Eu vou acoplar 4 engrenagens nos 4 eixos, sendo uma de 24 dentes no eixo do motor, uma de 8 dentes no segundo eixo, uma de 16 dentes no terceiro eixo e, por último, eu vou utilizar uma com 24 dentes. Então vamos lá. Quando ligamos o sistema, já percebemos o sentido de fluxo das engrenagens e a direção de rotação de cada engrenagem. Lembra que eu disse que quando ligamos uma engrenagem na outra, nós mudamos o sentido de rotação? Então aqui, já conseguimos identificar a rotação de cada engrenagem e percebemos que a última engrenagem está girando no sentido contrário em relação à primeira engrenagem. A primeira coisa que vamos calcular são as relações. Como na primeira engrenagem temos 24 dentes e na segunda temos 8 dentes, é só fazer a divisão e teremos 0,33 nesta relação. Podemos fazer isso para as outras engrenagens, onde comparamos a segunda engrenagem com a terceira e, por fim, a terceira engrenagem com a quarta. Desta forma, nós teremos 3 relações no conjunto. Como eu disse, a rotação do motor é de 360 rotações por minuto. E como ele está ligado na primeira engrenagem, ela também terá essa mesma rotação. Para sabermos a rotação que é transmitida na segunda engrenagem, nós dividimos o número de rotações da primeira engrenagem pela relação entre elas,
E com isso, obtemos o valor aproximado de 1090 rotações por minuto. Da mesma forma, fazemos isso para as outras engrenagens, onde dividimos o valor de rotação encontrado na segunda engrenagem pela segunda relação e, por último, dividimos as rotações encontradas na terceira engrenagem pela terceira relação. Agora, queremos calcular o torque. O motor produz 6 Nm/cm, e esse já é o torque no primeiro eixo. Para calcularmos o torque aplicado nos outros eixos, nós multiplicamos o torque do eixo anterior pela mesma relação que calculamos. Dessa forma, o torque no segundo eixo é de 6 Nm/cm vezes 0,33, e teremos o resultado de 1,99 Nm/cm. Fazendo a mesma conta para os outros eixos, o torque do segundo eixo vezes a segunda relação é igual a 3,98 Nm/cm. E o torque encontrado no terceiro eixo vezes a terceira relação é igual a 6 Nm/cm no último eixo. E assim nós calculamos as rotações e torques de cada engrenagem. E se percebemos, como a primeira engrenagem é igual à última em relação ao número de dentes, o torque e as rotações das duas são iguais. Gostou do vídeo e quer ver mais vídeos como este aqui no canal?